Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 23. Isso quer dizer que daqui 11 domingos nós vamos entregar esse tempo comum para Deus e vamos entrar no novo tempo na nossa caminhada de fé. Entregamos o tempo comum e entramos no tempo do advento. Tempo em que nós vamos preparar o nosso coração para que o nosso coração se transforme numa manjedoura macia, aconchegante, para que Jesus possa se sentir à vontade ali dentro. Então esse tempo comum, ele tem essa particularidade. Primeiro, nos mostra que nós estamos no tempo comum através das leituras, mas através da cor litúrgica. Por que é que o padre sempre usa verde no tempo comum? A igreja nos ensina que o verde é a cor da esperança. Tempo comum é tempo de caminhar na esperança. Esperança, mas com uma certeza: o Cristo ressuscitado agora caminha conosco, vai conosco pelas estradas da vida. O Cristo ressuscitado agora vai adiante de nós, abrindo os nossos caminhos. O Cristo ressuscitado vai ao nosso lado, sendo companheiro da nossa caminhada. O Cristo ressuscitado que vai atrás de nós, livrando os nossos pés das armadilhas do mundo. O Cristo ressuscitado que vai acima de nós, nos abençoando a cada dia. Mas sobretudo é o Cristo ressuscitado que vai dentro de cada um de nós, nos santificando a cada passo que a gente dá nesse mundo. Mas o tempo comum também é o tempo da cor verde, mas a cor verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro. Uma fruta verde, ela só tem beleza, ela não está pronta para o consumo.
Assim é a nossa caminhada ou a nossa intimidade com Deus. Nós não estamos totalmente maduros no nosso relacionamento com Ele, por isso nós ainda estamos nesse mundo. O dia que nós estivermos totalmente maduros, aí esse mundo não cabe nós. Aí é hora de voltar lá para o abraço do Pai eterno. Por isso Deus nos concede alguns anos para estar aqui nesse mundo, para que a gente amadureça na nossa intimidade com Ele. E quanto mais eu vou amadurecendo, mais eu vou chegando perto dele. É por isso que não tem um tempo certo. Deus não estipula, olha, é tantos anos você vai, o mundo inteiro vai viver. Cada um tem um processo de amadurecimento no relacionamento com Deus. Por isso uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Quando Deus percebe que nós já estamos maduros, aí Deus nos recolhe para o céu. E isso, a igreja nos ensina isso, que nós somos filhos do céu. Nós não somos filhos desse mundo. E São Paulo faz questão de dizer nas suas cartas: buscai sempre as coisas lá do alto, porque é lá no alto que encontra a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira alegria. Então, fica muito claro que nós estamos vivendo as experiências desse mundo sem ser desse mundo. Nós somos do alto, nós somos do céu, nós somos filhos do eterno. Então, quando Deus nos concede esses anos para que a gente fique aqui nesse mundo, não é para outra coisa, senão para ir construindo a nossa casa lá em cima, nesse relacionamento íntimo com Ele. Primeira leitura, ou melhor, esse final de semana nós somos convidados a tomar consciência daquilo que Deus espera de cada um de nós. Na nossa caminhada para o reino dos céus, na nossa caminhada para o céu, Deus não quer que passemos os anos que Ele vai nos conceder aqui nesse mundo de qualquer jeito. Ele nos quer inteiros lá no céu. E para ir para o céu inteiro, eu preciso renunciar a muitas coisas desse mundo. Muitas coisas que querem me prender nesse mundo. Eu dizia hoje, agora na missa lá no Palmeiras para as crianças: olha, vocês conhecem alguém que nasceu lá no ano 1 e que está vivo até o dia de hoje? Ou seja, Deus não nos criou para estar aqui nesse mundo para sempre. Os nossos pés estão aqui nesse mundo. Nós estamos sentindo as coisas desse mundo, mas o nosso coração está lá no céu. O que é que vocês respondem quando o padre diz corações ao alto? O nosso coração está em Deus, não está nas coisas desse mundo. E eu não posso dizer isso da boca para fora. O meu coração precisa estar sintonizado com Deus. Caso contrário, eu vou viver nesse mundo sem buscar aquilo que é de fato peculiar do mundo que eu vou viver, o céu. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá do livro da sabedoria, o capítulo 9 do livro da sabedoria. É isso mesmo, capítulo 9, versículos de 13 até o 18. O autor do livro da sabedoria, ele coloca na boca de um rei um elogio à sabedoria. Sabedoria como sendo dom de Deus. Não é sabedoria que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina que sabedoria é acúmulo de conhecimento. Quando alguém faz lá várias faculdades, a gente diz: esse homem é um homem sábio, é um homem inteligente. Não é essa sabedoria que o autor está dizendo. Sabedoria não de acúmulo de conhecimento, sabedoria de sabor. E aí ele começa a primeira leitura fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Olhemos aí na primeira leitura, no versículo 13. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. E essa pergunta pode ser para cada um de nós. Qual é o homem que
pode conhecer a vontade de Deus, que pode conhecer os caminhos de Deus. E aí ele chega à conclusão de que nós somos limitados. Ele chega à conclusão de que nós não conhecemos nem a nossa vida direito. Como é que eu quero conhecer Deus? Como é que eu quero conhecer a vontade de Deus? Aí ele termina, a partir de um certo momento, ele diz assim: a partir do momento em que o homem acolhe essa sabedoria que vem de Deus, dentro do seu coração, aí ele começa a encontrar sentido para a sua vida. Quem não encontrou sentido para a vida é porque a sabedoria de Deus ainda não está no coração. Porque Deus, quando entra no nosso coração, Ele vai modelando o nosso coração de acordo com a sua vontade, não de acordo com o meu desejo. O meu desejo agora é determinadas coisas desse mundo. Mas o desejo de Deus, aquilo que Deus sonhou para a minha vida, é Ele que vai modelar lá dentro do meu coração. É a partir do momento que eu permito que essa sabedoria, como dom de Deus, encontre lugar dentro do meu coração. Aí eu começo a dar sentido para a minha vida. Aí eu começo a discernir o que é verdadeiro na minha caminhada e o que é falso. Tem muito falso se passando por verdadeiro, e principalmente nesse mundo. Quer saber? Dá uma volta lá na 25 de março, que vocês vão ver o que eu estou falando. Tem muita bijuteria se passando por ouro. Tem muita coisa de marca se passando por original, mas não é. E tem muito cristão também que coloca a máscara de bom cristão, mas o coração não fala que ele é bom cristão. Continua do mesmo jeito. Continua com as mesmas práticas. Continua com a mesma língua solta. Continua passando horas e horas no telefone falando mal da vida do outro. Se nós não renunciarmos a tudo isso, essa sabedoria que vem de Deus, ela nunca vai encontrar lugar no nosso coração. Quanta coisa eu vou pendurando no meu coração ao longo do ano, gente. Quanta mágoa eu coloco aqui dentro. É tanta mágoa que esse pequeno pedaço, que é do tamanho da mão fechada. Quanta mágoa eu coloco ali dentro, a ponto de estourar o meu coração. Quanto ressentimento, quanto desejo de vingança. E às vezes por uma coisa tão boba que foi dito lá na noite do Natal, quando todo mundo bebeu um pouquinho de vinho e começou a falar umas verdades, e eu guardei aquilo no meu coração, e agora eu não consigo jogar isso fora. E agora isso começa a me angustiar, começa a me fazer um homem e uma mulher amargo, azedo. Eu não consigo encontrar sentido para as coisas, então joga fora. Se eu não for capaz de jogar isso fora, eu nunca vou experimentar aquilo que Deus sonhou para mim. E os sonhos de Deus são sempre os melhores para os seus filhos. Deus nunca sonha nada que vá contra aquilo que vá atente contra a felicidade dos seus filhos. Por isso, permita que Deus sonhe o sonho dele na sua vida. Depois da nossa segunda leitura, a carta de Filemon, capítulo 9. Essa segunda leitura, essa carta de Filemon, é o menor livro da Sagrada Escritura. E por ser o menor, então, a gente pode fazer uma reflexão dele só hoje, que nós vamos ter contato com esse trecho só no dia de hoje. Essa carta foi escrita por São Paulo e foi endereçada a um tal Filemon ou Filemon. A gente decide como é que a gente quer falar. Quem era esse Filemon? Então, nessa carta, Paulo escreve para esse Filemon para falar de um tal de Onésimo que está junto com ele. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele escreve a carta endereçada a Filemon, e lá no finzinho ele fala desse Onésimo, que tudo indica, a gente olha pelo final, que tudo indica
que Onésimo era um escravo de Filémon, que havia fugido e ido ao encontro de Paulo, e ali escutou falar de Jesus e permaneceu junto com Paulo. Então Paulo percebe que aquele escravo que está lá junto com ele pode causar um grande problema na comunidade. Filémon pode acusar Paulo de ter roubado o seu escravo. E por outro lado, quando quando Onésimo voltar para casa, pode sofrer um castigo. Então Paulo escreve uma carta e manda o próprio escravo entregar essa carta para o seu dono, explicando que ele está lá junto com ele, era como se estivesse um filho junto com ele, que ele fez nascer para Cristo, ou seja, a partir da sua catequese, aquele escravo começou a ser seguidor de Jesus. Então não merece ser castigado. E por outro lado, Paulo está dizendo, não fui eu que peguei o seu escravo, ele veio se encontrar comigo, e se encontrou foi com Cristo, eu o fiz nascer para Cristo. Então é por isso que Paulo envia, junto com o escravo, a carta, explicando tudo. Então ele é de uma delicadeza ímpar, ao pedir que Filémon, se possível, deixe Onésimo com ele, pois ele é de grande utilidade. Não para serviço braçal, como a gente entende que é um escravo, mas de grande utilidade, porque Paulo está preso. E nesse sentido, Onésimo ajuda muito Paulo. Então o que está por trás desse texto não é outra coisa, meus irmãos, senão uma conversão ao amor. Prestem atenção, pelo amor nós reconhecemos a igualdade de todos os homens, sem nenhuma distinção, porque todos somos um em Cristo. São Paulo escrevendo aos Gálatas. A partir do amor, Filémon pode ver em Onésimo um irmão, um filho do mesmo pai, e Onésimo pode ver em Filémon a afirmação da sua dignidade de homem, da sua dignidade de humano. Olha só que lição bonita nós encontramos nessa segunda leitura. O amor, portanto, deve ser o centro da nossa experiência cristã. E o amor exige de nós, exige de nossa comunidade, que ela seja um espaço de comunhão, um espaço de fraternidade, um espaço de acolhimento, independente se o outro tem algum erro, se o outro tem algum defeito. Por isso, nós não podemos nos tornar especialistas em detectar erros dos outros. Isso é o que acaba com as comunidades cristãs. Quando surgem algumas pessoas se achando mais iluminadas do que as outras, e ali começa a encontrar erro nas pessoas. Nós estamos no ano em que está fazendo o censo. Eu não sei se vocês já receberam a visita lá do homem que faz a contagem e faz as perguntas. Nós vamos ter uma surpresa muito grande quando terminar o censo e mostrar que os católicos estão diminuindo e as outras religiões aumentando um pouquinho, mas o número de pessoas que dizem não acreditar em ninguém mais, nem em Deus, em nada, está aumentando significativamente. E aí nós nos perguntamos, por que é que o irmão que entra aqui tem essa experiência com Cristo, tem um pedaço do céu na Eucaristia, tem uma mãe que intercede por nós, tem um pai que está lá no céu, de braços abertos? Por que é que tem que buscar experiências em outras religiões? E aí nós podemos concluir que a culpa é nossa. Nós somos os grandes culpados de irmãos que entram por aquela porta, tentando encontrar Cristo, e encontra brigas, e encontra desavença, e encontra fofoca, mas não encontra Cristo. Por isso, nós somos convidados a olhar mais para dentro de nós do que ficar procurando o defeito do outro. Deixa que o outro apresente os seus defeitos para Deus, e nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos chegar para Deus e dizer, eu sou cheio de defeitos.
igualzinho aquele menino que foi embora. Eu não mereço ser chamado de filho, porque eu sou cheio de defeitos. Mas eu estou disposto a permitir que o Senhor me dê um sopro novo, que o Senhor faça de mim um homem novo, que o Senhor me ensine a renascer pela palavra, pela Eucaristia, pela frequência nos sacramentos. Vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.